Então a palavra dessa noite se chama Jesus é a resposta. No livro de Romanos capítulo 7, versículo 25, diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler na versão chamada NVT, tem tantas versões no português, mas nessa versão fala uma expressão específica que diz assim: graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Diga comigo, graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus é a resposta para tudo que nos falta, para tudo que me falta, para tudo que te falta. Jesus é o caminho para quem está se sentindo perdido na sua vida. Jesus é o perdão para toda a culpa que você possa estar carregando, qualquer tipo de vergonha, Ele vem cobrir com o seu amor. Jesus é a cura para aquele que está enfermo no seu corpo, na sua alma, na sua mente. Jesus é a verdade que dá sentido à vida e Ele é a própria vida que nos faz vencer a morte. Jesus é a resposta para as nossas vidas. Jesus é a razão do nosso viver quando nós encontramos com Ele e Ele faz morada dentro de nós. Eu vou citar para você aqui algumas expressões que o próprio Senhor Jesus disse que Ele é. Nós não vamos ter tempo de abrir na Bíblia cada uma delas, mas depois eu posso te passar isso se você quiser, ou você pode procurar também, é fácil de encontrar. Quando Jesus diz que Ele é a luz para este mundo, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o Cristo que salva todos que o buscam, Ele é a água viva que sacia a angústia do nosso ser, Ele é a porta das ovelhas. Jesus é o bom pastor, o Senhor Jesus é a videira verdadeira, Ele é a ressurreição e a vida. Jesus é tudo o que você precisa. Diga aí comigo, Jesus é tudo que eu preciso. Quando nós encontramos Jesus, tudo aquilo que nos falta é preenchido. Nós temos direção para o nosso futuro, nós temos revelação da realidade espiritual que existe e que sem a palavra dele nós não conheceríamos. Jesus, Ele é a resposta das nossas vidas. E se você puder abrir comigo o livro de João, capítulo 14, versículo 6, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, nós temos aqui uma frase emblemática de Jesus, muito conhecida, que o Senhor Jesus afirmou sobre quem Ele é, em definir quem Ele é diante dos seus discípulos e para nós que por todas as gerações, em tantas nações, estamos reunidos para buscar a sua presença, para entronizá-lo como nosso Senhor e nosso Rei, para prestar adoração a Ele e para que Ele viva conosco em todos os momentos da nossa vida. Em João 14,6 a palavra de Deus declara: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que disse Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E é isso que eu quero hoje comentar contigo, entender contigo dentro da palavra de Deus, esse conceito de Jesus ser o caminho, a verdade e a vida, e o que isso significa na nossa realidade. Por que é importante viver com Jesus? Por que eu preciso de Jesus? Por que faz parte de uma vida abundante, abençoada por Deus, eu ter uma aliança com Jesus? Em primeiro lugar, deixa eu te dizer, Jesus então é o caminho para acessarmos a Deus. Jesus é o caminho que nos dá acesso, é o caminho que abre as portas para Deus, é o caminho que nos faz conhecer a Deus. Muitas pessoas falam sobre Deus, mas poucas pessoas conhecem a Deus, porque somente Jesus é o caminho para Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Quando a Bíblia fala essa palavra caminho, significa literalmente uma estrada que nós devemos andar. Então nós devemos andar em Jesus, nós precisamos conhecer Jesus para, com a fé depositada nele e na sua palavra, e nos seus princípios e nas suas ações, quando caminhamos sobre isso, quando determinamos
que os caminhos da nossa vida vão estar em Jesus, a palavra de Deus está nos garantindo que nós temos constante acesso a Deus, nós temos constante liberdade de estar com Deus, certeza de que as nossas orações são ouvidas, certeza de que nós carregamos a presença de Deus, certeza de que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, certeza de que a nossa fé carregada de esperança gerará milagres e trará à realidade as proezas, as grandezas do Senhor na nossa vida. Nós devemos então andar em Jesus sem nos desviarmos das suas palavras, dos seus princípios, das suas ações, porque é somente por meio dele que nós podemos ir ao Pai. Em Lucas capítulo 20, versículo 21, a palavra de Deus diz assim: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Diz assim comigo: Jesus revela na minha vida um caminho para viver, um caminho para Deus, um caminho que leva àquilo que Deus preparou, como imagem e semelhança do Senhor que nós somos. Os caminhos desse mundo são múltiplos, existem tantas opções de buscar caminhos, de escolher, de tomar decisões. Graças a Deus nós somos seres livres, Deus nos deu liberdade como um fator primordial da nossa existência, porém só existe um caminho que nos leva à verdadeira vida que Deus projetou, e esse caminho é Jesus. Nós podemos escolher viver de acordo com as nossas ideias, nós podemos escolher viver de acordo com as nossas tradições, nós podemos escolher viver de acordo com aquilo que os nossos amigos acham legal, nós podemos escolher viver de acordo com o que algum influenciador na internet fala que dá certo na vida, que garante o sucesso, mas a única coisa que realmente nos faz acessar a Deus é a escolha de viver sobre o caminho daquilo que Jesus estabelece como verdade para as nossas vidas. Em 2 Coríntios 5,17, a palavra de Deus diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E essa é a notícia que eu quero te dar hoje. Se por acaso na tua vida você não tem caminhado 100% com Jesus, talvez você acredita em Deus, talvez você tem palavras sobre Deus, talvez você tenta acertar na tua vida, mas você não tem caminhado convictamente, você não tem certeza que está caminhando 100% com Jesus. A palavra de Deus garante que quando nós estamos em Cristo, tudo se faz novo. Hoje é uma oportunidade que Deus está te dando para viver uma nova vida, para viver uma nova realidade, para começar um novo ciclo na tua história. Diz aí para quem está do teu lado: você tem uma oportunidade. Diz assim: Deus é um Deus de oportunidades, e hoje Ele está te dando uma nova oportunidade para viver uma nova vida, para viver um novo ciclo, para recomeçar, para avançar na tua realidade. Quando escolhemos caminhar com Jesus, então tudo se faz novo. Esse caminho é único e nos faz viver a melhor experiência de vida nessa terra. Eu não conheço ninguém que tenha conhecido Jesus verdadeiramente e tenha se arrependido de caminhar com Ele. Eu conheço pessoas que só se arrependem de não ter conhecido Jesus antes na sua vida. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. O Senhor Jesus, Ele tem planos para nossas vidas. O Senhor Jesus tem planos de paz. O Senhor Jesus tem planos de bem. O Senhor Jesus tem um futuro projetado que, quando Ele anda conosco, Ele faz convergir todas as situações da nossa vida para o nosso bem, para o nosso crescimento e para a nossa maturidade. E se nós enfrentarmos aflições, que nós vamos enfrentar, se nós enfrentarmos dificuldades, que nós vamos enfrentar, se nós formos perseguidos por causa disso, que nós seremos perseguidos, Ele está conosco e liberar milagres sobre a nossa realidade. Você crê nisso? Em segundo lugar, deixa eu te dizer, Jesus é a verdade de Deus, sobre Deus e sobre nós. Diga comigo: Jesus é a verdade sobre Deus e sobre mim. Nesse mundo nós temos muitas verdades que nos são oferecidas. Tem muitas pessoas que estão te convidando para segui-las.
Tem muitos conselhos que nos são dados o tempo todo na nossa vida, de questões de pessoas perto de nós, ou até mesmo por meio das redes sociais. Tantas e múltiplas são as verdades que nos são propostas. Em dias de Google, quem se posiciona com firmeza, convence muitas pessoas, capta milhões de seguidores para viverem a sua verdade em determinada área da vida. Mas somente o Senhor Jesus carrega uma verdade que tem a capacidade de nos transformar. Somente Jesus carrega uma verdade que tem a capacidade de nos libertar. Se você estava aberto na tua Bíblia aí em João capítulo 14, volta alguns capítulos comigo, João capítulo 8, versículo 32, e entenda como que conhecer a verdade que é Jesus, conhecer a palavra que é o próprio Jesus revelado por meio de um livro. Jesus se revela de tantas formas. Ele se revela por meio da criação, ele se revelou de forma encarnada, em carne e osso, de forma humana. Jesus se revela por meio da sua palavra escrita. Jesus se revela por meio do seu Espírito dentro de nós. Jesus está desejando viver uma vida poderosa conosco. Em João 8,32 ele diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Somente Jesus carrega uma verdade que tem a capacidade de nos transformar e de nos libertar. Todas as outras verdades vão te ocupar, todas as outras verdades vão te dar um caminho a seguir, todas as outras verdades vão te conectar a pessoas, mas somente Jesus carrega uma verdade que pode transformar aquilo que você não consegue, que pode fazer o impossível naquilo que vai nas tuas limitações humanas. Somente Jesus carrega uma verdade que perdoa os teus pecados. Jesus carrega uma verdade que nos faz ter certeza que viveremos eternamente, mesmo que enfrentemos a morte. Jesus carrega uma verdade que nos faz restaurar aquele casamento que está destruído, aquela vida financeira que parece que não tem mais jeito. Jesus carrega uma verdade que nos transforma e nos liberta, e por isso constitui uma nova vida no caminho que Ele é. Quando nós entendemos isso, a palavra de Deus diz em Salmo 119, versículo 160, a verdade é a essência da tua palavra. A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. O que isso quer dizer? Que a palavra escrita que nós temos, que também representa Jesus, que também significa Jesus, é verdade sobre as nossas vidas. Essa deve ser a bússola das nossas vidas, o norte da nossa realidade. Quando nós acessamos a palavra de Deus, as nossas Bíblias, nós conhecemos Jesus, conhecemos Deus e conhecemos aquilo que é a forma como nós devemos viver para ter uma vida abundante. Por isso eu te digo, Jesus é a verdade sobre Deus e sobre nós. Esse livro é sobre Deus e sobre você. Diga aí comigo, a Bíblia está escrita para me revelar quem é Deus e quem eu devo ser. Quando nós aprendemos isso, nós desejamos com sede conhecer a verdade, e a verdade é Jesus. Quando nós aprendemos sobre ser Jesus, a sua própria palavra, muitas vezes nós acabamos entendendo que ler a Bíblia não é uma religiosidade que devemos praticar, mas algo que nós devemos compreender e aplicar à nossa realidade. Muitas coisas da palavra de Deus a gente tem a capacidade de absorver sozinhos, lendo ela. Muitas outras coisas, Deus faz isso. Deus é um Deus muito criativo, Deus faz as coisas propositais. Muitas coisas da palavra de Deus nós só aprendemos quando compartilhamos uns com os outros. Quando alguém que já caminha com Jesus há mais tempo nos explica, conecta, abre os nossos olhos espirituais. Por isso a importância de nós caminharmos como igreja, a importância de nós nos conectarmos como igreja, a importância de nós fazermos parte de uma célula, de um pequeno grupo que busca a Deus juntos, que aprende a verdade sobre a sua vida, a importância da família, buscar a Deus junto, orar junto, entender a palavra de Deus junto, ter louvores no ambiente da sua casa, receber a palavra de Deus constantemente. A palavra de Deus nos faz então conhecer a Deus e a nós mesmos, transforma o nosso ser e ainda, especialmente, revela uma realidade espiritual
que nós jamais conheceríamos se não fosse o que está escrito, revelado por Jesus. E por último, deixa eu te falar hoje que Jesus é a vida que Deus tem preparado para nós. Jesus é a vida plena que Deus tem preparado para nós. Em Jesus, você e eu podemos viver a verdadeira vida. Salmos 36, versículo 9, você pode abrir comigo? Bem no meio da tua Bíblia, o livro de Salmos, capítulo 36, versículo 9, nos dá um insight muito importante, um conceito muito importante sobre Deus e sobre Jesus, sobre Ele ser a nossa vida, sobre Ele ser o motivo da nossa existência, sobre quando nós estamos no sentido perdidos, nós clamarmos a Ele, sobre quando nós temos uma decisão importante a tomar, nós buscarmos recurso nele e em pessoas que o conheçam também para nos ajudar. Quando nós estamos passando por um desafio na vida, na família, na enfermidade, nas emoções, em qualquer coisa que nós venhamos fazer ou viver, Jesus, Ele injeta vida na nossa realidade, Ele nos fortalece, Ele nos regenera, Ele nos revigora. A palavra de Deus diz que o Senhor dá força ao que está cansado, Ele é o refúgio na hora da angústia, Ele é o príncipe da paz. O Senhor Jesus sempre renova as nossas vidas. Em Salmo capítulo 36, versículo 9, diz assim: pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz vemos a luz. Vamos ler juntos? 2, 3 e... pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz vemos a luz. Por causa de Jesus se revelar, os nossos olhos são abertos. Deixa eu te dizer uma coisa que eu não sei se você vai gostar de ouvir, mas a palavra de Deus revela que na natureza espiritual que nós vivemos neste mundo, existem forças espirituais que trabalham constantemente para cegar o nosso entendimento. Na realidade espiritual que nós vivemos neste mundo, existem forças espirituais que trabalham constantemente para cegar o teu entendimento, para cegar o meu entendimento. Quando Jesus vem, as trevas se dissipam e graças à sua luz, nós vemos a luz. Jesus é a fonte da vida. Em ti está a fonte da vida. Em Jesus, os nossos olhos espirituais são abertos e as trevas se dissipam em nossa realidade. A vida que Jesus tem para nós é abundante, é plena, é completa. Deixa eu te mostrar isso em João capítulo 10, versículo 10, lá no mesmo João que nós estávamos lendo. João capítulo 10, versículo 10. Por que a gente abre tanto a Bíblia aqui na Família da Fé? Porque eu não quero que você se interesse na minha opinião, eu quero que você se interesse na palavra de Deus, amém? Vamos ler juntos, João capítulo 10, versículo 10. A palavra de Deus diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E na segunda parte do versículo diz assim a palavra de Deus: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então diz assim comigo: Jesus me dá uma vida plena. Mas essa palavra plenamente é uma palavra grega profunda, difícil de traduzir. Projeta para nós agora na NTLH, que talvez alguém tenha essa Bíblia aí consigo. Se você tem curiosidade, quer adquirir uma Bíblia, nós temos Bíblias à disposição ali também, depois para você adquirir. Em João 10:10 na NTLH, nós temos aí: o ladrão vem só para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, e a vida completa. Diga comigo: Jesus me dá uma vida completa. Meu Deus, neste mundo não há como viver uma vida completa sem Jesus. Por que tantas pessoas que têm tanto dinheiro perdem o seu casamento? Por que tantas pessoas que amam a sua família acabam rendidos a uma enfermidade grave ou a crise financeira? Por que a vida nunca é completa? Porque existem forças espirituais do mal trabalhando para roubar aquilo que Deus tem preparado para nós, e somente em Jesus a nossa vida será plena, a nossa vida será completa. Mesmo que enfrentemos desafios, mesmo que tenhamos aflições, não importam as coisas exteriores, Jesus dentro do nosso espírito completa tudo aquilo que nós precisamos.
Por isso que a alegria de um cristão não depende das circunstâncias. A razão de viver, a esperança de um cristão não depende se está tudo certo, se está tudo bem, se já conquistou. Conquistar é uma parte pequena da nossa vida. Trabalhar para isso, enfrentar os desafios, isso é o que leva a maior parte do tempo na nossa realidade. Quando nós aprendemos isso, coloca para mim agora na versão do João Ferreira de Almeida, pode ser revista e atualizada, vê se tem aí, ou revista e corrigida, tanto faz. Diz lá: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O mesmo versículo permite tantas traduções, porque é uma palavra tão poderosa, a vida que Jesus tem para nós. Uma vida abundante, uma vida plena e uma vida completa. E ainda mais importante do que isso, mais importante do que tudo isso, mais importante do que viver uma vida cheia da presença de Deus, cheia de alegria, cheia de paz, cheia de esperança, mesmo diante das pressões que nos cercam, viver uma vida que o Espírito Santo nos completa, nos dá energia nova, nos dá fé em todo o tempo. Mais importante do que isso, é a certeza da eternidade. Eu costumo dizer que se Deus quisesse dizer que se nós quiséssemos ter uma aliança com Ele, mas isso nos custasse dores por toda a nossa existência, e no final termos acesso a uma vida eterna, livre e abundante, ainda assim valeria a pena. Mas o nosso Deus é um Deus tão amoroso, que Ele nos restaura na vida nessa terra, e nos restaura diante da morte para uma vida que será eterna. Em João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Quem crê em Jesus não perecerá. Quem crê em Jesus brilhará como o sol do meio-dia, com a glória de Deus, e viverá eternamente. É uma promessa extraordinária que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Jesus nos dá a vitória sobre a morte. Mesmo que nós temos cura, mesmo que nós temos paz, mesmo que nós temos prosperidade, em algum momento, cada um de nós, que nós não sabemos que momento é esse, nós enfrentaremos a morte. E um cristão enfrenta a morte com alegria. Como diz o apóstolo Paulo: completei a carreira e guardei a fé. A fé está comigo, então eu tenho certeza que se eu morrer, eu estarei com Cristo. E essa vida eterna que Jesus promete é uma verdade única nesse mundo. É a verdade que transforma as nossas vidas. Mas pastor, como eu sei que isso será verdade sobre a minha realidade? Sabe como é que Deus faz? Ele prova com os milagres dele durante a nossa existência. Hoje, aqui nesse culto, mais de 30 pessoas foram curadas milagrosamente das suas dores e enfermidades, é ou não é? Isso é uma das provas de que a palavra e o poder de Deus são verdade. E se a palavra de Deus é verdade numa parte, ela é verdade em toda ela, porque ela é a verdade. E assim nós podemos crer e ter esperança, mesmo diante da morte. Jesus nos dá a vida que Deus tem para nós, que é uma vida abundante, plena e completa nessa terra, e diante da morte é uma vida eterna. E sem Jesus, como que fica? Sem Jesus, sempre nos falta algo neste mundo. Nós sempre estamos vazios de alguma forma. Nós sempre estamos incompletos de alguma forma. Nós sempre estamos sofrendo de alguma forma. Sem Jesus, nós estamos incompletos. Sem Jesus, a morte é o fim. Sem Jesus, a vida é curta e a morte é o fim. Porque os nossos pecados nos separam de Deus. E somente por meio de Jesus nós temos acesso de novo a Deus, porque Ele é o caminho. O Senhor Jesus é a verdade, e o Senhor Jesus é a vida. Diga comigo: Jesus é o caminho que me faz acessar a Deus. Diga aí comigo: Jesus é a verdade sobre Deus e sobre mim. Diga comigo: Jesus é a vida que Deus tem para mim. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glória a Deus.
E como que começa uma vida com Jesus? Ou como que recomeça uma vida com Jesus? Para quem percebe que não está vivendo isso na sua realidade, que está meio mais ou menos na sua fé, que até crê em Deus, mas não está com certeza e convicção dessa presença de Deus na sua vida, esse relacionamento com o Senhor. Como é que começa? Começa recebendo Jesus como Senhor, que nos salva. E essa é a parte mais difícil. É por isso que muitas pessoas não permanecem na igreja. É por isso que muitas pessoas recebem um milagre, viram as costas e nunca mais voltam para Jesus. É por isso que muitas pessoas salvam o seu casamento, vão embora e nunca mais lembram de Jesus. Porque para que Jesus nos salve e traga o caminho, a verdade e a vida sobre a nossa realidade, nós precisamos de humildade para dizer: seja o Senhor da minha vida. Não sou quem vivo, é Cristo que vive em mim. É a vontade dele que deve estar sobre a minha. Eu quero que ele seja o meu Senhor, porque eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador, e eu sei que os planos dele são melhores que os meus, os pensamentos dele são mais elevados do que os meus, os planos dele são de bem e não de mal, e para me dar esperança e um futuro. Então Jesus reina sobre a minha vida. Essa é a primeira coisa que nós precisamos desejar. Essa é a primeira coisa que nós precisamos estar convictos, se nós quisermos uma vida com Jesus. Você está entendendo? A segunda coisa que nós precisamos para viver uma vida com Jesus é caminhar junto com o seu corpo. Jesus, ele ressuscitou e liberou o seu Espírito sobre toda a terra. E todos aqueles que nele creem formam o seu corpo. Uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, um povo separado para receber resposta de Deus, para ser cheio do seu Espírito, para receber os seus dons, para andar na sua presença e juntos viverem coisas que não conseguem viver sozinhos. Então a primeira coisa que nós precisamos para uma vida com Jesus, ou para recomeçar uma vida com Jesus, é permitir que não sou eu que mando na minha vida, Jesus é Senhor da minha vida. Porque eu sou falho, eu sou pecador, a minha natureza não é boa. Se deixar pelos meus caminhos, em algum momento vai dar problema, mas Ele tem o melhor para mim, entende? Em segundo lugar, entender que eu preciso fazer parte do seu corpo. E o que é o corpo de Cristo? É a igreja do Senhor. Aqui nós somos um pedacinho pequeno da igreja de Jesus na cidade de Viamão. Tem várias partes do corpo de Cristo que se reúnem na cidade de Viamão, em vários lugares. Você não precisa necessariamente se conectar a essa porção do corpo de Cristo, mas para viver com Jesus, tem que estar no corpo de Cristo. E nós estamos aqui de braços abertos para caminhar contigo, para te receber, para que você viva uma nova vida ou recomece uma vida com Jesus. Mas Ele precisa primeiro ser Senhor da tua vida. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, vamos ler na NTLH, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, diz assim a palavra de Deus, projeta para nós isso: Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Qual é o desejo de Deus para a nossa vida, pessoal? Salvar a todos, e que todos conheçam a verdade. 1 Timóteo 3,15, na NTLH também, 1 Timóteo 3,15, Paulo diz assim ao seu pupilo Timóteo: se eu demorar, essa carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade, aonde nós aprendemos, compartilhamos e vivemos a verdade de Deus revelada pelo seu Espírito, conectados à igreja do Senhor, ao corpo de Cristo nessa terra. Então, tudo isso faz parte de uma vida com Jesus. É muito simples, é muito fácil, não requer de nós nada especial. Todas as pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, podem viver uma vida com Jesus, desde que Ele seja o Senhor e que você esteja conectado ao seu corpo, que é a igreja do Deus vivo, é a coluna e o fundamento da verdade. E eu quero terminar com Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10,
Gostaria que todos que têm Bíblia, abra sua Bíblia. Você que tem um vizinho aí que não tem Bíblia no celular ou impressa, empresta aí, compartilha, leia junto aí com o teu vizinho de cadeira aí, ou leia no telão junto comigo. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, diz aqui um princípio para nós vivermos uma nova vida com Jesus, e Ele ser a resposta da nossa realidade. Romanos 10, 9 e 10, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Vamos entender esse versículo? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, então eu não posso fazer isso por ti. Quem tem que fazer por ti? Você mesmo. Eu tenho que fazer por mim. Confessar, declarar o poder das palavras na realidade espiritual, que Jesus seja Senhor da minha vida. Mais uma coisa, além de falar, não pode ser da boca para fora, eu tenho que crer, preciso crer no meu coração. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí sim, você e eu seremos salvos. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação.